Nós estamos meditando as leituras do 23º domingo de número 23 da nossa caminhada rumo à grande declaração pública que nós vamos fazer que Cristo é Rei da nossa vida, que Cristo é Rei da nossa história, que Cristo é Rei da nossa família. E as leituras desse final de semana nos convidam a uma reflexão profunda sobre a nossa responsabilidade frente aos nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta. E ao mesmo tempo a palavra de Deus nesse final de semana vem nos afirmar que ninguém pode ficar indiferente diante daquilo que ameaça a vida do próximo. E nós vamos perceber isso ao longo dessas 3 leituras que nos foram propostas: Ezequiel, carta de São Paulo aos Romanos e o Evangelho. A primeira leitura, profeta Ezequiel, capítulo 33. O profeta Ezequiel é conhecido no meio acadêmico como o profeta da esperança. E ele exerce o seu ministério profético no ano de 593 a.C., quando o povo já estava fazendo aquela experiência negativa de exílio lá na Babilônia. No ano de 596, o rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, ele leva para o cativeiro, leva para o exílio grande parte da população, e o exílio ficava na Babilônia, por isso o exílio da Babilônia. E lá no meio dos exilados aparece o profeta Ezequiel, dizendo o seguinte: a experiência negativa de deserto, a experiência de escravidão não será de um final de semana. Portanto, vamos arrumar nossa vida por aqui, que essa experiência vai ser dolorosa. E aquele pouquinho de gente que ficou em Jerusalém, em breve virá para cá também. Então, no meio dos exilados, lá na Babilônia, sem sacerdote para oferecer sacrifício, sem o templo para fazer as orações, o culto estava totalmente desestruturado. Aí começa a surgir no meio do povo uma dúvida: será que Deus nos abandonou? Será que Deus continua sendo esse Deus bondoso? Se continua sendo esse Deus bondoso, por que é que permite que nós soframos tudo isso? Aí o profeta vem dizer para o povo: não, Deus não nos abandona nunca. Se Deus fez aliança conosco, essa aliança é eterna. Nós não podemos ter dúvida dessa aliança conosco, que Deus fez conosco. Ele fez essa aliança porque Ele nos ama, porque Ele nos quer tratar como filhos. Deus jamais vai nos abandonar. E é por isso que Deus te instituiu como vigia, diz o versículo 7 da primeira leitura: eu te estabeleci como vigia. O que é um vigia, meus irmãos? Senão aquele que toma conta. Em outras traduções da Bíblia diz: eu te estabeleci como uma sentinela. Sentinela é aquele que cuida da cidade, é aquele que não permite que o mal aproxime dos seus moradores. O vigia é assim também. É aquele que protege enquanto todos estão descansando. É aquele que grita quando a ameaça chega perto do seu povo. Portanto, a missão do vigia não é outra senão cuidar. Mas o vigia precisa ser um homem de profunda experiência com Deus, mergulhado numa vida de oração, viver sempre em comunhão com Deus. Só na intimidade com Deus que o profeta, que é vigia do seu povo, pode discernir o que de fato é vontade de Deus na sua vida. Portanto, 2 coisas de suma importância para nós: ficar atento sempre e buscar uma profunda intimidade com Deus a partir da nossa vida de oração. Ao mesmo tempo, o profeta é um homem do nosso tempo, mergulhado na nossa realidade, que conhece o mundo, que conhece os seus problemas, mas mesmo conhecendo, não se contenta com tudo isso. Não se contenta com as escolhas erradas que o rebanho vai fazendo ao longo de toda a sua caminhada.
Portanto, profeta no nosso meio é sinal do amor de Deus, é a prova de que Deus é amor e que a cada dia continua nos oferecendo caminhos de salvação. E depois a nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13. É engraçado que desde o capítulo 8, São Paulo começa a dizer para a comunidade: Deus nos salva de graça. A salvação vem até nós por pura vontade de Deus, mesmo que nós não mereçamos ser salvos. Mas Deus insiste em fazer um caminho de salvação por cada um de nós. Mas essa salvação, ela vai ser eficaz na nossa vida a partir do momento que eu coloco Cristo dentro da nossa vida. Portanto, a salvação chega até nós, atua em nós por Jesus Cristo. Só Jesus salva. E quanto a isso nós não temos dúvidas. A salvação atua em nós todas as vezes que nós fazemos opção por Jesus Cristo, que nós permitimos que Jesus Cristo vá morar lá dentro da nossa casa, que nós permitimos que Jesus Cristo more lá no nosso ambiente de trabalho, nas nossas rodas de amizade. Ali está a porta para a salvação. Agora, fazer essa opção por Jesus Cristo precisa vir junto uma vida coerente. Eu não posso dizer que eu sou cristão se a minha vida não condiz com o título que eu carrego de ser cristão. E é isso que São Paulo vem dizer nessa segunda leitura. Mas antes disso, essa segunda leitura foi escrita no ano 58 da nossa era. No ano 50, 8 anos antes, um imperador chamado Cláudio, ele expulsou de Roma todos os judeus. E junto expulsou alguns cristãos que tinham pé no judaísmo. Fez uma faxina na cidade e expulsou todo mundo. 8 anos depois, ele permite que esse povo que ele expulsou volte para Roma de novo. Só que quando chega em Roma, encontra lá uma comunidade já formada. E a comunidade que tinha ficado em Roma começou a perguntar assim: peraí, quem são esses que estão chegando agora? Nós já estamos aqui há mais tempo, portanto eles têm que aprender conosco. Meus irmãos, está aqui a receita para uma comunidade se desestruturar todinha. Está aqui na segunda leitura a receita para que nós arruinemos com qualquer comunidade de vida. Quando nós nos achamos melhores do que os outros, quando nós não permitimos que o novo entre nas nossas estruturas, quando nós ficamos presos aos velhos esquemas e aí fechamos as portas para a novidade que está chegando, quando nós nos julgamos superiores aos outros. Então Paulo escreve essa segunda leitura para orientar a comunidade a construir-se, a estruturar a sua vida sobre o amor. E ele diz o seguinte: qualquer dívida que nós tivermos, nós podemos pagar de uma vez só. Mas o amor não. O amor não se paga de uma vez só. É preciso amar sempre mais. Ninguém tem o direito de dizer que já amou o suficiente, diz São Paulo na segunda leitura. Pois nós temos uma dívida de amor eterno para com os nossos irmãos. O amor precisa então ser o centro da nossa experiência religiosa. Sem amor não existe cristianismo. Sem amor não existe Eucaristia. Sem amor não existe nenhum sacramento. O amor é o centro, ou precisa ser o centro da nossa experiência cristã. E São Paulo diz: todos os outros mandamentos giram em torno do amor. É o finalzinho da segunda leitura de hoje. Deixa muito claro que não existe outra coisa na igreja se não estiver vinculada a esse amor. E depois o nosso evangelho de hoje, o capítulo 18 do evangelho de São Mateus. Jesus vem nos dizer de novo sobre o caminho que a comunidade deve seguir. É engraçado que essa comunidade de Mateus é uma comunidade que nós chamamos de comunidade normal. Tinha tudo que nós podemos encontrar nas comunidades de hoje. Existiam tensões entre grupos de pessoas,
existiam problemas de convivência, existiam aqueles que se julgavam superiores aos outros, existiam aqueles que queriam sempre os primeiros lugares, as melhores pastorais, queriam sempre estar em evidência dentro da comunidade. Existiam aqueles que eram prepotentes, a ponto de escandalizar os mais fracos. Existiam aqueles que magoavam os outros. Existiam aqueles que ofendiam os outros e aqueles que tinham dificuldade de perdoar os outros. Portanto, uma comunidade normal. No modelo que nós temos hoje. Aí o texto de hoje, da segunda leitura do Evangelho, o autor vem nos convidar a uma vida simples, a uma vida humilde, a uma vida de acolhimento aos pequenos, a uma vida de acolhimento aos mais fracos, a uma vida de perdão, uma vida de amor. Portanto, essa receita do Evangelho de hoje não é só para a comunidade de Mateus, é para qualquer comunidade. A comunidade de Jesus deve ser uma comunidade de irmãos, que vivem em harmonia, que acolhem os mais fracos, que vivem sempre a dinâmica do amor. A comunidade de Jesus deve ser uma família que não fala mal dos outros pelas costas. A comunidade de Jesus deve ser uma família que não fica preparando emboscada para poder se ridicularizar a atuação dos outros. A comunidade de Jesus Cristo deve ser uma comunidade em que a língua, a fofoca, seja banida do seu meio. E a receita também está no Evangelho de hoje. Se teu irmão peca contra ti, chama ele em particular, repreende. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Ah, mas se ele não te ouvir, então chama 2 ou 3 pessoas. Se mesmo assim ele não te ouvir, então leve ao conhecimento da igreja. Qual é o caminho que nós fazemos, ou que na maioria dos casos acontece? A gente faz o caminho oposto. Se algum irmão faz alguma coisa que nos desagrada, a gente espalha para o bairro inteiro. Passa horas e horas no telefone contando e aumentando um ponto. Como é que nós vamos dizer que nós somos cristãos, gente? Se nós fazemos tudo ao oposto daquilo que a palavra de Deus nos propõe. Nós não podemos ser uma comunidade de homens e mulheres fingidos, de homens e mulheres hipócritas. Nós não podemos. Nós não podemos trair o Evangelho, nós não podemos trair a palavra de Deus. E toda vez que a gente faz isso, nós vamos ruindo com as estruturas da igreja. Nós vamos ruindo com as estruturas de qualquer comunidade. E para derrubar é só um empurrãozinho, porque as bases já estão todas podres, porque não tivemos a coragem de corrigir aquilo que deveria ser corrigido a tempo. Que nós deixamos com que a ferida fosse abrindo, e essa ferida fosse transformando em algo grande, e agora não tem mais cura. Mas nós temos ainda uma última chance. Daqui a pouco Cristo vai estar presente no nosso meio, em forma de pão. Que coisa mais simples. E com essa simplicidade Ele nos ensina que nas coisas simples também nós podemos semear o reino de Deus. Na simplicidade do nosso dia a dia, nós podemos viver essa experiência de amor único com Jesus Cristo. Talvez seria hoje o dia de dizer para Jesus: muda minha vida, segura na língua, não permita que eu faça pré-julgamento das coisas, me faça um cristão melhor, me faça um cristão amante da sua palavra, me faça um homem, me faça uma mulher cada vez mais comprometido com os mais fracos. Talvez seja essa oração que Jesus está precisando ouvir da nossa boca hoje. Mas talvez seja uma oração de agradecimento. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida que eu vivi até hoje. Se eu não fui capaz de andar nos seus caminhos, então me ajuda a partir de hoje a endireitar os meus caminhos. Eu não posso continuar vivendo desse jeito. A minha vida não pode continuar desse jeito. Senão eu vou ser um cristão mascarado. E quando eu chegar lá no céu,
o que vai entrar vai ser a máscara. Eu vou ficar para trás. Peçamos que Deus nos dê essa graça nessa noite. Que a nossa vida possa ser pautada pelo seu amor misericordioso. Que os nossos atos, que as nossas palavras, que as nossas práticas possam refletir esse grande amor que brota da cruz. Que essa cruz que nós ostentamos nas nossas igrejas não seja só um enfeite na nossa vida, seja de fato um caminho a ser seguido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.